Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Momento agora nós vamos parar tudo para nós aprendermos do Senhor, segundo o que determina a sua palavra. Os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas, porque o que nós vamos falar será comprovado pela palavra. Porque a verdadeira mensagem, irmão, não é aquela que o pastor quer falar. A verdadeira mensagem é aquela que Deus fala à igreja através da palavra. Porque aquilo que eu pregar para vocês, eu tenho que provar o que eu estou dizendo pela palavra, para que a mensagem ela não seja uma mensagem da mente humana, da filosofia humana, da teologia humana, porque a letra ela mata, mas o espírito vivifica. Então, quando a gente prega com base no que a palavra de Deus ensina, para que você cresça e as suas raízes estejam firmadas na rocha que é Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 14 em diante. 14 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14 em diante. Agradeço a Deus pelas grandes bênçãos que Ele tem nos proporcionado, né, ao decorrer desses dias, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Também agradecer a Deus a volta na paz do nosso amém. Estava viajando a trabalho, mas Deus levou e trouxe na paz. Então para mim é uma alegria enorme, né? Deus continue abençoando o seu servo, amém? Graças a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que acordo há entre Cristo e os deuses? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus já disse: neles habitareis e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Poder sentar. Para que nós possamos entender esse texto, a gente começa analisando a segunda carta de Paulo
desde o capítulo 4. No capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele traz uma narrativa acerca do real e único assunto do seu evangelho, que é Cristo Jesus. Que Paulo narra no capítulo 4, nada mais, nada menos do que mostrando para a igreja de Coríntio a diferença entre o verdadeiro evangelho e o evangelho do engano, se é que se pode chamar de evangelho. Ele mostra aqui que a base e a raiz do verdadeiro cristão está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, vivendo a cada dia para agradá-lo, servindo-o como seu Senhor e se submetendo à sua autoridade. Então, no capítulo 5, Paulo já trata de outro assunto. Capítulo número 5, ele já traz algo com relação ao sofrimento do evangelho, principalmente daquilo que diz respeito à sua pessoa, como pregador do evangelho. E ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova a cada dia. Aí vem para o capítulo 6. No capítulo 6 ele fala da sua abnegação em se dedicar à sua chamada. Ele abandonou tudo, passou por lutas, tribulações, perseguições, foi açoitado, foi rejeitado pelos seus irmãos, mas não negou a raiz do evangelho, que é Cristo Jesus. Ele foi fiel ao evangelho até o fim. Por isso que ele diz que não dados nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado, antes com o ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na minha paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. E aí ele lança uma lista de outros obstáculos que aconteceram no seu ministério, mas ele não fugiu da essência do evangelho que ele pregava. Nós estamos vivendo num período pré-arrebatamento, ou seja, a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Não tem mais sinais para se cumprir, não tem mais nenhum impedimento para Jesus tirar sua noiva da terra, porque a verdadeira noiva, ela já está preparada. A verdadeira noiva, ela não se corrompe de jeito nenhum, ela é guiada pelo Espírito Santo que mora dentro dela. Ela não é guiada e ela nem tampouco visualiza nenhum tipo de costume nem de prática que o mundo oferece, porque o que mais nós vemos hoje são modismos teológicos criados por homens estudados, até mesmo de alto nível de conhecimento, porém o objetivo não é cristocêntrico, mas agradar as pessoas e trazer para as pessoas um tipo de promessas baseado no seu próprio ego. E isso está levando o evangelho a se moldar com o mesmo comportamento dos infiéis, porque a palavra infiel aqui não é denominado exclusivamente para ímpio. Não, infiel aqui está se referindo a todo aquele que não se submete aos mandamentos, aos estatutos, às ordenanças de Deus para viver uma vida em santidade. Não obedeceu, é infiel. Então, essa parte aqui de Paulo, que ele já chega nesse ponto aqui,
exortando os irmãos de Coríntio e mostrando para os irmãos de Coríntio que no evangelho, mesmo naquela época, já existia divergência de doutrina. Uns praticavam isso, outros praticavam aquilo, um fazia de um jeito, outro fazia de outro. Agora eu faço que nem a própria carta diz: um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Pedro, outro era de Cristo. E assim a igreja de Coríntio, ela era dividida em facções, e grande era o reboliço dentro da igreja. Grande era o reboliço. Hoje Satanás tem atacado o verdadeiro evangelho, implantando no meio da igreja modernismos que fogem totalmente do padrão ético da Bíblia. Não é do ministério da nossa igreja, é da Bíblia. Porque a Bíblia Sagrada, para um crente que está vivendo uma nova vida, ela tem regra para tudo. Paulo diz assim: não saia da vossa boca palavra torpe, mas somente a que for boa para a edificação. Então quer dizer, a Bíblia está controlando a minha maneira de falar. Quando a pessoa não tem essa regra em Cristo, então ela fala o que quer, diz o que quer, fala palavrão, fala gíria e não está nem aí. Mas depois que ela se converte, a palavra dela agora tem que ser, como diz a Bíblia, temperada, agradável para quem ouve. O crente agora, ele não produz mais nenhum tipo de palavras que venha denegrir a sua conduta cristã, venha ferir o seu próximo. Então, nesse ponto, não tem o que questionar, é obedecer. A Bíblia fala sobre a regra de vestes do homem e da mulher? Fala. A Bíblia diz, Paulo ensinando lá na carta de Timóteo, ele diz que as vestes da mulher de Deus, do homem de Deus, deve ser com modestia e pudor. Modestia é simplicidade, e pudor é uma veste que venha cobrir a sua nudez e não lhe trazer vergonha. Então é assim que a palavra ensina. Porém hoje o evangelho que está sendo desenvolvido em nossos dias traz um costume diferente, aonde os evangélicos, os crentes, estão procurando imitar o comportamento do povo que não é crente. E dentro da igreja tem os fiéis e os infiéis. E o crente fiel, ele tem que saber, ele tem que detectar aquele crente que está muitas das vezes sentado do lado dele, mas é um crente desmantelado, é um crente que para ele ou para ela tanto faz, isso é besteira, isso não tem nada demais, fazer isso. Então Paulo está dizendo: não se prenda a um jugo desigual com o infiel, porque esse texto aqui é muito usado para casamento, né? Para dizer que o crente não deve casar com uma pessoa não crente. A irmã solteira, quando for procurar um rapaz para casar, tem que ser um servo de Deus. Aí o servo de Deus vai casar, tem que procurar uma serva de Deus, como se isso fosse sinônimo de garantia para um casamento feliz. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Paulo não está falando aqui de casamento, senão ele não usava a palavra fiéis no plural. Ele diria: não prenda você um jugo desigual com um infiel. Então ele usaria o singular e não o plural. Se ele usa o plural aqui, ele está falando que infiel é tanto aquele que está no mundo, como aquele que está na igreja, vivendo uma vida fora da regra, dos mandamentos e dos estatutos de Deus. Está na igreja, mas está vivendo uma vida errada. Então, o que significa prender um jugo? Se prender, não vos prendais a um jugo desigual. Na época aqui, geralmente usava o quê? 2 bois ou 2
jumento para puxar o arado. Se botasse um jumento e um boi, a coisa ficava desequilibrada, porque o boi tem mais força, então ele ia mais na frente e o jumento atrás. E o que era o jugo? Era uma peça de madeira que era colocada no pescoço dos dois, uma peça só. Ela era colocada no pescoço do boi e no do outro, um ficava do lado do outro, preso pelo jugo. Então não ia para frente nem iam para trás, tinha que andar os dois juntos. E no meio do jugo vinha a peça de madeira que era cravada no chão para arar a terra e fazer aquele lerão, né, para plantar. Então se botasse um boi e um jumento, então o jumento ia ser arrastado pelo boi. Então por isso que ele está dizendo: não prendais um jugo desigual com os infiéis. Então, se bota um crente em comunhão estreita, porque o jugo fazia os animais ficarem lado a lado. Se bota um crente fiel ao lado do infiel, para ter uma intimidade, uma amizade muito íntima, a probabilidade daquele crente fiel se desmantelar é muito maior do que o outro se consertar. Primeiro que Paulo ainda faz aqui algumas perguntas. Ele diz aqui: que sociedade há entre o fiel, a justiça com a injustiça? Então, eu percebo o seguinte, veja bem. Quando Adão pecou, ele arrastou na maldição do pecado toda a humanidade. Toda a humanidade foi arrastada por Adão. E consequentemente toda a humanidade se tornou escrava do pecado. O homem, por mais sábio que fosse, não tinha poder de resistir o pecado, porque ele era como uma fera para destruí-lo. A Bíblia diz, Romanos 3, 23. Veja o que é que Paulo ele coloca aqui, ó. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vamos aqui entender o seguinte: vamos colocar toda a humanidade numa sala desse tamanho aqui, colocar toda a humanidade. Aos olhos de Deus, todos pecaram, todos, desde Adão até hoje, todos pecaram, com exceção de Jesus. Todos pecaram. Qual é a consequência para aquele que pecou? Afastado, destituído da glória de Deus, ou seja, não tem direito nenhum à glória de Deus. Quem não vive na glória, vive na ira. Quem não vive na luz, vive nas trevas. Essa era a situação de toda a humanidade. Pecou, condenação eterna. Não tem remédio, não tem saída. Então todos pecaram, todos iam para o inferno, todos seriam condenados. Foi necessário Cristo Jesus morrer na cruz para dar ao homem o poder de quebrar o jugo do pecado, somente através de Jesus. Aí o profeta Isaías, no capítulo 9, Isaías capítulo 9, versículo 2, 3 e 4, ainda no Velho Testamento, Deus vendo a condição do homem preso pelo jugo do pecado, aí Deus usa a boca de Isaías. Aí ele diz o quê? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam nas regiões das sombras da morte resplandeceu a luz. Porque tu quebrastes o jugo da sua carga, e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte. Vou até tirar aqui.
Olha, preste atenção. Vocês entenderem o que é que Paulo está ensinando aqui com relação ao jugo dos infiéis. Para você não pensar, como muita gente pensa, que o crente não pode ter amizade com o ímpio. Eu já vi muita gente dizer assim: não, pastor, a gente que é crente não pode ter amizade com quem não é crente, não. Família, a gente só considera porque é família, mas é um lá, outro cá. Paulo não está dizendo isso. Paulo está falando aqui de servir ou a Deus. Ele mostra mais aqui embaixo que comunhão há entre Deus e Belial. Então ele está mostrando aqui que esse tipo de infiel que ele está se referindo não é aquele que não é uma pessoa que não é crente, não. É uma pessoa que tem um conceito doutrinário ou tem um conceito de vida e que você, como crente, procura querer imitá-la. É isso aí, o perigo é isso aí. E pode ser até um crente na igreja mesmo, que muitas das vezes hoje o evangelho está passando por um momento posso dizer assim, de peneira, que chega, quantos escândalos não está acontecendo por aí? Um atrás do outro, um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro. Isso, para as pessoas que não são crentes, quando sabe que você é crente, aí diz logo: olha, vigia, vigia que o pastor fulano de tal foi flagrado roubando, pastor fulano de tal foi flagrado tomando a mulher do outro, a pastora fulana de tal foi presa por assassinato, fulano, e assim começa. Os escândalos que está acontecendo no meio dos evangélicos é coisa para os ímpios nem querer mais vir para a igreja. Tem muitos que até dizem assim: ah, para que participar de igreja? Igreja somos nós. Então eu sou, ele diz até assim: eu sou a igreja. Mas a Bíblia não diz que um indivíduo é a igreja. A Bíblia diz que o indivíduo, ele faz parte da igreja. E para fazer parte da igreja, e por fazer parte da igreja, é que nós nos reunimos no templo para adorar ao noivo da igreja. Então, Satanás está trabalhando nesse sentido, fazendo com que as pessoas desacreditem na Bíblia, desacreditem naquilo que está escrito. Eu estava até comentando com um irmão, antigamente pecado dentro da igreja era coisa da pessoa ficar pasmo. Você ficava assim, ó, sem saber nem o que dizer. Hoje, pecado dentro da igreja é normal. É normal. É somente dar um tempo para as coisas esfriar, que tudo volta ao normal de novo, como se nunca tivesse acontecido. Então, por que isso está acontecendo? Porque as pessoas estão se prendendo no jugo dos infiéis. E aí o que é que acontece? A igreja, ela começa a sofrer. Isaías profetizou acerca dos gentios, como eu acabei de ler, que andavam em trevas. Era a nossa condição antes de conhecer Jesus. Nós andávamos em trevas. Mas você via isso? Quando você estava no mundo, você não via. A Bíblia diz bem claro aqui, ó, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então, antes de conhecer Jesus, nós andávamos em treva. Mas quando você estava no mundo, você não enxergava isso. Você passou a enxergar depois que você viu a luz. Porque se você está em treva, vou lhe dar só um exemplo. Existem animais marinhos, animais no mar, que eles foram criados para viverem no mais profundo mar, a quilômetros de profundidade, nas fossas marianas. Lá não entra luz. Então eles desenvolveram nos seus corpos capacidade de iluminar. É como se fossem vagalumes no mar. Então muitas espécies desses peixes não sobem à superfície porque eles explodem.
porque lá embaixo a pressão da água é muito grande e eles estão adaptados lá à escuridão profunda. Eles lá se alimentam, lá reproduz, lá eles vivem normal na escuridão. Eu comparo isso a uma pessoa ímpia. Quando a pessoa está no mundo, o infiel, ele não enxerga que está na escuridão. Não. Ele faz as coisas do mundo, se prostitui, faz tudo e não se sente que está nas trevas. Mas a Bíblia diz que ele está nas trevas. Aí quando se converte, que começa a aprender a palavra de Deus, começa a ver o Evangelho de Cristo, que é a luz, aí ele começa a abrir os olhos e dizer: meu Deus, eu estava caminhando para o inferno, andando nas trevas, e eu não sabia. Então hoje você já tem uma visão diferente daquela que você tinha quando não tinha Jesus. Por isso que a palavra diz aqui: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitam nas regiões da sombra da morte resplandeceu a luz. Isso é motivo para nós agradecer a Deus todo dia, viu, irmão? Porque a situação que a gente estava era nas trevas. A Bíblia diz bem claro: nós estávamos nas trevas, e das trevas nós iríamos para ela eternamente. Mas Cristo, com a sua luz, abriu a nossa mente para entender o poder do Evangelho e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aí na igreja também tem um grupo de infiel que está nas trevas, mas também não percebe isso, não sente que está nas trevas. Então a palavra infiel aqui, ela pode se relacionar a quem está no mundo, e pode estar relacionado também a quem está na igreja. E o que é que diz o Salmo 1? O Salmo 1, verso 1. Ele reza que o crente, ele não deve jamais estar envolvido com os ímpios na roda dos escarnecedores. O irmão botar aqui, eu vou ler para vocês entenderem aqui. Salmo capítulo 1, verso de número 1. E aqui, apareceu? Glória a Deus. Não. Então vamos lá. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo 12, ele diz assim, que naquele tempo, qual é o tempo? Que você estava no mundo. Paulo está falando daquele tempo do mundo. Naquele tempo estavas sem Cristo, não é? Naquele tempo estavas sem Cristo. Primeira situação que Paulo revela que nós, antes de encontrar Jesus, estávamos. Primeiro, naquele tempo estava sem Cristo, ou seja, nós não tínhamos ligação com Cristo nenhum. E olha que você, mesmo não sendo crente, mas você dizia que acreditava em Deus, que era filho de Deus, que amava a Deus. Eu conheço crentes que estão afastados do Evangelho, que nas suas redes sociais posta versículo da Bíblia, bota nos seus stories, bota louvores, mesmo estando lá seminus, mesmo estando vivendo uma vida afastada de Cristo, mas bota versículo, bota louvor. Mas a palavra diz que se você não está ligado a Cristo, você está fora dele, não tem metade, não tem assim, não, eu não estou na igreja, eu não voltei para o Evangelho ainda, mas também eu não estou no mundo, não. A Bíblia não diz que essa condição existe, ou seja, metade, nem está no mundo e nem está no Evangelho, não. Aqui diz, naquele tempo estavas sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quer dizer, sem Cristo e sem Deus, sem nada. Espiritualmente você estava morto.
completamente morto. O mesmo Paulo falando aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12, aí ele reforça e diz o seguinte: o qual quem? Cristo. Ele está falando de Cristo, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte: nós estamos trabalhando em cima da palavra infiel. O que é um infiel? O que é que a Bíblia descreve como infiel? Nós éramos infiéis. Nós estávamos nessa lista de infiéis, porque nós estávamos desligados de Cristo, nós estávamos afastados de Deus, nós estávamos nas trevas, caminhando para as densas trevas eternas. E Paulo diz aqui que mesmo nessa situação, o Senhor nos tirou do poderio das trevas e nos transportou para o reino de Deus. Olha, irmãos, isso que a Bíblia está dizendo, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode fazer. O pecador, primeiro Paulo disse que todos pecaram. Então o homem, ao nascer, ele já nasce contaminado pela natureza pecaminosa, herdada de Adão. Através do pecado de Adão, a humanidade foi contaminada pelo pecado, pela natureza pecaminosa. Quando nós nos desenvolvemos e começamos a praticar todo tipo de pecado, na nossa mente nós estávamos normal, nós não sentíamos nada. Nós vivíamos na prática do pecado, mas não sentíamos nada, porque nós estávamos nas trevas. Quem está nas trevas não enxerga nada. Se apagar a luz aqui e for preciso todo mundo sair, é mesmo de cadeira derrubada, porque quem está nas trevas não enxerga nada. Jesus veio e focou em nós a luz. Que luz foi essa? O Evangelho. Através da luz do Evangelho, ele clareou a nossa mente e nos fez entender que ele precisava quebrar o jugo que estava sobre nós do pecado, para nos trazer livres, nos transportar livres para o reino do Deus Pai. Então, qual é a posição que nós nos encontramos hoje? De liberdade. O jugo que estava sobre nosso pescoço do pecado, o jugo do pecado, porque o jugo também representa escravidão, porque era assim que os escravos eram tratados. Botava um jugo no pescoço dele e amarrava de corrente, botava as correntes amarradas nos braços, no pescoço e nas pernas. Quando eles cometiam alguma coisa errada, botava no tronco amarrado com aquela corrente, e o pescoço dele tinha um jugo agarrado aqui. Nós vivíamos presos pelo pecado, não tínhamos quem nos libertasse, quem nos salvasse daquela situação. A tendência era morrermos e irmos para as trevas, porque nós já estávamos presos pelo pecado. Jesus veio e quebrou esse jugo, despedaçou esse jugo, nos libertou. Hoje nós estamos livres do jugo do pecado. Por isso que Paulo está dizendo: não se prenda, não volte novamente a pôr no seu pescoço o jugo dos infiéis. Assuma hoje que você está liberto, assuma hoje que você está salvo, assuma hoje que você é nova criatura. Não volte novamente a pôr no seu ombro o jugo dos infiéis, porque não existe comunhão entre luz e treva. Ou você é luz ou você é treva. Amém, irmão? É você quem decide. Aí o que é que a palavra de Deus diz aqui? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus 11, 28 ao 30. Jesus diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é que eu aprendo aqui? Primeiro, se o jugo é uma peça que une os dois animais para o trabalho, Jesus está dizendo que ele também tem um jugo. Então, se jugo significa escravo, então Jesus está dizendo assim: eu quero que vocês sejam os meus escravos, meus servos, que vocês venham me servir. Agora vocês vão colocar no seu pescoço o meu jugo. Que jugo é esse, pastor? O Evangelho. Aqui, ó, é os mandamentos. Os mandamentos de Cristo é um jugo. Por que é um jugo? Porque não é fácil você obedecer a Cristo, negar a si mesmo e obedecer a Cristo. Não é fácil. Mas Jesus está dizendo: eu vou te ajudar a carregar. Tu põe o teu jugo, o meu jugo, no teu ombro, no teu pescoço, e eu vou te ajudar. Porque se te fosse 2 bois presos no jugo, eles aravam a terra fácil, nem pesava para um e nem para o outro, porque eles tinham força igual. Eu tenho força igual a Cristo? Não, mas Ele me fortalece. Por isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando ele fala disso, ele está falando de coisas espirituais. Paulo não está falando de coisas materiais, de carro, uma casa, uma fazenda. Não, ele está falando de coisas espirituais. Cristo, ao colocarmos o jugo dele no nosso pescoço, ele vai ficar do nosso lado aqui, ó. Eu do lado de Jesus, preso pelo jugo. Na hora de fazer a força para arar a terra, eu olho para ele e digo: e agora, Jesus? Ele olha e diz assim: se preocupa não, eu estou contigo e vou te fortalecer. Quando ele toca em mim, eu recebo força e a gente puxa o arado junto e vamos ter vitória até o fim. Então, primeiro, tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim. Por isso que eu digo que o jugo é o Evangelho, por causa disso. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave. Você não vai puxar o arado sozinho, não, porque pesa, viu? Não sei se vocês já viram um arado daquela época. Era só uma peça de madeira assim, pontuda, enfiada no chão, e o agricultor segurava aqui na vara, segurava aqui na ponta, e a ponta enfiava no chão, e o boi arrastava ali, ó, abrindo aquela vala na terra. Era peso. Quando pegava uma pedra enfiada, o bicho dava um tranco. Quando ele olhava que era uma pedra, dava uma chicotada no bicho, o bicho puxava, saía arrancando com pedra, com tudo. Mas para isso tinha que ter força. Aí Jesus disse assim: o meu jugo é suave. Quer dizer que por mais luta que você passe, você não está só. Por mais luta que você passe, irmão, nunca se compara a você sozinho, sem Jesus do seu lado. Porque ele não está dizendo aqui que vai ser moleza, não. Ele não está dizendo assim: deixa que eu pego o teu jugo e boto nas minhas costas e saio puxando. Não, ele disse: tome meu jugo, nós dois juntos, um do lado do outro, vamos pagar o preço do Evangelho. Aí ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fardo é peso. Jesus nunca disse que o Evangelho seria moleza. Jesus nunca disse que o Evangelho seria manteiga, pão com queijo. É luta, é barreira. Só você sabe a luta que você passa dentro do Evangelho. Mas se você permanecer fiel, sabendo que Jesus está do teu lado, com um jugo também no pescoço dele, sem merecer, mas está lá do teu lado para te ajudar a vencer e a chegar do outro lado do céu. Se você chegar lá, se você conseguir chegar lá, meu irmão, não foi por você não, foi porque alguém do teu lado
arrastou aquele jugo com você. Amém? Então veja que coisa maravilhosa é termos essa confiança plena de que Jesus Cristo está do nosso lado. Então, por isso que Paulo disse: não podemos ter dois jugos nas costas, no pescoço. Não pode ter dois jugos. Por isso que ele diz aqui: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a treva com a luz? Você não pode ter dois jugos no seu pescoço. Ou você tem o jugo de Jesus, ou você tem o jugo dos infiéis. A decisão é sua. O jugo de Jesus parece que é difícil de carregar, mas não é. Quando você nega a si mesmo e começa a obedecer aquilo que o Evangelho lhe ensina que você deva fazer como cristão, nada é difícil, irmão. Tudo se substitui. O medo de muita gente, quando aceita Jesus, é deixar o jugo do mundo. Ah, pastor, vão me tratar diferente, vão me chamar de velha. Eu já vi até mulheres casadas dizer assim: ah, pastor, eu dentro do Evangelho, se eu não me cuidar, meu marido me deixa por outra. Se seu marido lhe deixar por outra, porque a outra está produzida, está cheia de botox, né? Está cheia de silicone, ou então é daquela mulher super sarada, como o mundo diz por aí, né? Se seu marido lhe trocar por uma pessoa dessa, é porque ele nunca lhe amou. Ele estava com você somente pelo serviço que você prestava. Lavava roupa para ele, passava, cuidava da comida, cuidava dos filhos que ele ajudou a gerar. Aí ele estava com você. Mas amor que é bom nada, porque a base fundamental é o amor. Sem amor não adianta de nada. Então, o homem de Deus, ele valoriza a sua esposa a todo tempo. Existe mulher mais bonita do que a esposa dele? Existe. Existe mulheres saradas? Existe, mas é dos outros, não é dele. Esse jugo é um jugo dos infiéis. Os infiéis não. Quanto mais pecado, melhor. Quanto mais prostituição, melhor. O crente não. Ele tem no seu pescoço o jugo de Cristo, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Então, a proposta de Cristo, quando Cristo oferece aos seus ouvintes o seu jugo e o seu fardo, ele se identificou como Senhor, e qualquer que o obedecer se sujeita a um jugo suave e toma sobre si um fardo leve. Basta os ouvintes de Jesus reconhecer que está cansado e oprimido em decorrência do jugo do pecado. A pessoa só corre para Jesus quando ela está cansada, quando está oprimida pelo jugo do pecado. Aí o pecador corre para Jesus. E quando ele chega aonde Jesus está, Jesus arranca aquele fardo pesado, quebra aquele jugo do pecado, dá liberdade para ele, põe o seu jugo, que o jugo de Jesus é diferente do mundo. O jugo do mundo é escravidão para a morte. O jugo de Jesus é serviço para a vida eterna. É difícil servir a Deus nessa época que nós estamos? É difícil. Cada irmão aqui sabe, repito, o preço que você paga para estar firme no Evangelho. Mas se o Evangelho fosse só bênção, se o Evangelho fosse só porta aberta, como muita gente diz por aí, né? Só prosperidade, então não precisava Jesus ter vindo. Ele veio justamente porque para mostrar para nós que apesar de tudo, o Evangelho é dor, é sofrimento, mas é glória. É glória. Jesus aqui na terra não teve vida boa. Jesus aqui não teve riquezas. Ele não era um homem, um cidadão rico da alta sociedade. Era um cidadão simples, trabalhador, de mão calejada. Trabalhava ali na madeira, produzindo aquele material para poder ganhar o seu pão. Mas mesmo assim, era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E para nós concluir, porque a hora foi embora,
A proposta de Cristo com relação ao jugo e ao fardo está baseada nas promessas que Deus fez ao seu povo ainda no Antigo Testamento. Aí vamos para o livro dos Salmos. Salmos capítulo 72, verso de número 4. Salmos 72, verso de número 4. O que é que diz a palavra de Deus? Julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Então, essa palavra aqui, ela está se referindo justamente ao jugo que estava nas costas do pecador, motivado pela queda de Adão, e que ele sozinho não podia tirar. Por mais que o pecador quisesse, ele não tinha condição nenhuma de se livrar do jugo do pecado. Cristo, para cumprir essa promessa, julgará os aflitos do povo e salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor, aniquilará aquilo que está impedindo você de ser livre. Jesus foi lá e quebrou e disse: agora você está livre. Quem crê nisso, diga amém. Aí vamos, outro texto, livro dos Salmos 51, versículo 17. Salmos de número 51, verso 17. Diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Jesus foi, quebrou o jugo do pecado e mudou a nossa natureza através da regeneração. Aquele homem que era obstinado, aquele homem que era revoltado, aquele homem que era desviado, passa a ser agora um homem quebrantado, coração quebrantado, manso, humilde. É por isso que a Bíblia diz que nós somos comparados a ovelhas. A ovelha, ela vai para a tosquia, né? Vai tirar a sua lã. Eu já vi várias vezes no YouTube. Tem hora que eu penso assim: meu Deus, isso não vai doer não, cara. O cara vai botar ela de cabeça para baixo, com a máquina, tirando a lã, deixa nua a bichinha na pele limpa. Não faz nada, nem calada, não diz nada. Acho que se ele fosse fazer aquilo com um bode, acho que o bode não deixava não. O negócio queria chifrar ele e berrava, era aquele escândalo. Então, um coração quebrantado. Uma vez Jesus disse assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Para nós chegarmos a ter um coração quebrantado, só um milagre de Deus, porque espiritualmente nós não tínhamos essa capacidade. Nós não conseguiríamos fazer isso do ponto de vista humano. Só um milagre de Deus poderia mudar o nosso coração. E foi justamente o que aconteceu quando o jugo foi quebrado. Por isso que a palavra de Deus diz aqui: jugo desigual dos infiéis é chamado também de o jugo do pecado. Se o cristão é liberto pelo Senhor, deve permanecer livre, firme e não retornar a se submeter ao jugo da servidão. Aí tem crente que diz assim: mas pastor, eu acho que isso só está relacionado a um crente que se desviar. É não, irmão. Mesmo que você esteja na igreja, congregando, mas se você estiver vivendo uma vida cristã fora dos mandamentos de Deus, você está debaixo do jugo da servidão do pecado. A tendência é a cada dia você ir enfraquecendo,
Porque no jugo do pecado não tem colaboração do seu lado, não. No jugo de Jesus ele está do seu lado, mas no jugo do pecado você está só. Você está em desigualdade. Olha o que Paulo diz: não se una em um jugo desigual com um infiel. Então, se você é um crente, mas é um crente infiel, você está com um jugo no pescoço, mas você está em desigualdade. Ou está mais baixo, ou está mais alto. Tem alguém do seu lado, mas não é Jesus. Porque você está vivendo na prática do pecado. Eu não estou falando de cometer, não. Eu estou falando de viver na prática do pecado. Você pôs de novo o jugo nas suas costas. A tendência é a cada dia você se afastar de Cristo, a cada dia você negar a fé, a cada dia você desanimar, a cada dia você se distanciar, até você perder completamente a direção, porque você vai abrir os seus olhos, é como se você estivesse dormindo. Meu Deus, o que está acontecendo? Porque você voltou para as trevas de novo. Nada para você mais é pecado, tudo é besteira. Nada demais, isso é também tudo exagerado. Aí começa a queda. Amém, igreja? Vocês estão entendendo a situação? Porque Paulo está com tanto medo que os irmãos de Coríntio não se prendam novamente a um jugo do pecado, porque não há comunhão entre luz e treva. Ou somos luz ou somos treva. Aí diz aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19 e 20. Aí Paulo, ele diz o seguinte: porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Paulo está colocando aqui relembrando aqui os irmãos da posição que eles estão em Cristo, na sensatez que há numa mente liberta da escravidão do pecado. Pois sendo vós sensatos, de boa mente tolerai os insensatos. O que é que ele quer dizer? A palavra tolerar quer dizer aceitar, quer dizer consentir, permitir? Não, mas ajudar aqueles que estão na igreja, vivendo no evangelho de cocheamento de pensamento, né? O pensamento cocheando. A hora está firme, outra hora está caindo. A hora está firme, outra hora está caindo. Então você tem que fazer o quê? Ajudar a essas pessoas para que elas sejam renovadas e volte à posição novamente em Cristo Jesus.